rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu.
Meus queridos, minhas queridas, segundo domingo de fevereiro, dia 14, hoje eu vou utilizar no culto online uma mensagem de janeiro que preguei no templo, na nossa igreja, na Igreja Batista de Urucânia. O que fazer quando Deus pergunta é razoável? Jonas, capítulo 4, verso 4. Queridos, todos conhecem, ou a grande maioria conhece a história do profeta Jonas. Vou ter que, como é online, eu tenho que tentar traduzir rapidamente esse contexto para as pessoas que não conhecem. Jonas é comissionado a Deus a ir à cidade de Nínive, capital da Síria, e lá pregar a mensagem do arrependimento. Todo mundo sabe, Jonas tenta fugir, vai parar dentro da barriga de um peixe, faz uma oração dentro da barriga desse peixe. Deus tem misericórdia e compaixão de Jonas. Jonas vai, prega para a cidade de Nínive, e quando começa o capítulo 4 de Jonas, vai ter uma reação de Jonas pós-mensagem pregada à cidade de Nínive. E nesse diálogo entre Jonas e Deus, Deus fala para Jonas: é razoável esse teu ressentimento. É nesse contexto que eu quero trazer uma palavra reflexiva para você, para mim, que eu já preguei na minha igreja, no culto de janeiro, e para você agora: é razoável esse ressentimento? E o primeiro ensinamento que eu quero tirar do texto de Jonas é: avalie as suas reações. Qual o motivo de Jonas estar desgostoso? Versículo de número 1 do capítulo 4. E Jonas, e eu falei isso quando preguei, o texto sagrado no hebraico diz extremamente desgostoso, extremamente. Mas qual é a motivação? Por que Jonas está extremamente desgostoso? Capítulo 3, verso 10. Pós-mensagem na cidade de Nínive, Deus viu a reação, Deus viu o arrependimento da cidade e falou para Jonas: Jonas, eles se arrependeram, e por terem se arrependido, o mal não vai acontecer. Aí começa o capítulo 4, no versículo 1, aí Jonas escreve: eu estou extremamente desgostoso. Desgostoso porque uma cidade toda se arrependeu. Tudo o que eu quero hoje, tudo que você quer, é que a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo se arrependa e tenha Deus como seu guia. Isso aconteceu na cidade de Nínive, mas causou em Jonas um descontentamento. Incrível isso, mas está na sua Bíblia. O que fazer quando Deus te pergunta: é razoável o teu ressentimento? O de Jonas não passa pela minha cabeça. Queridos, coloque no seu coração: Deus está nos perguntando ainda no século 20, no século 21, no século 17, no século 18, é razoável o teu ressentimento? Jonas ouve Deus, e Jonas começa uma oração. Jonas está conversando com Deus, Jonas faz uma oração. Positivo, mas Jonas começa a falar com Deus: eu te avisei. É só ler sua Bíblia. Jonas capítulo 4, verso 1, ele ficou desgostoso. Verso 2, ele começou a fazer uma oração. Algo positivo, ele falou assim: eu te avisei. Ele está falando para Deus: eu te avisei lá no início. Eu te avisei que você é compassivo. Eu te avisei que você é misericordioso. Deus já sabe disso, não precisa falar isso para Deus. Jonas não queria que a cidade se arrependesse, porque Jonas queria que a cidade morresse. Coloque no seu coração: Deus está te perguntando neste domingo, dia 14 de fevereiro, é razoável o teu ressentimento? E Jonas continua a sua oração. Aí Jonas perde linha, carretel, pipa. Jonas perde tudo. Ele diz assim: eu prefiro morrer. Versículo 3 do capítulo 4, eu prefiro morrer. Clamou pela morte, sem sentido. Jonas deveria estar dizendo: Senhor, louvado seja o seu nome. A cidade de Nínive ouviu a mensagem, a cidade de Nínive se arrependeu, louvado seja o nome do Senhor. Não, Jonas está pedindo a morte. Queridos, quantas vezes nós somos Jonas? Quantas vezes Deus me pergunta:
É razoável o teu ressentimento? Coloque isso no seu coração. Se você puder hoje, no domingo, compare essa oração do capítulo 4 com a oração do capítulo 2, quando Jonas está dentro da barriga do peixe. Que diferença! Quando Jonas pediu para si, que oração diferente! Quando Jonas vê que Deus não vai fazer um mal à cidade de Nínive, porque ela se arrependeu, Deus vai usar da compaixão, e que eu queria muito que o Rio de Janeiro fizesse isso, que o Brasil fizesse isso, para a gente glorificar hoje. O mundo, o Brasil se arrependeu, o Rio de Janeiro é de Jesus, que coisa maravilhosa. Não, Jonas pede a morte. E Deus vira para Jonas e fala: Jonas, é razoável o teu ressentimento? Avalie as suas reações. Elas podem ser totalmente desproporcionais, elas podem ser totalmente sem sentido. Segundo ensinamento, está no versículo de número 4, quando Deus faz esta pergunta a Jonas. E o meu ensinamento nesta reflexão: primeiro, avalie as suas reações e aprenda com as perguntas de Deus. Jonas estava orando, Deus respondeu. Jonas pediu a morte, Deus falou: é razoável o teu ressentimento? Aí o texto para neste diálogo entre Deus e Jonas. Se você ler o versículo 5, Jonas já não fala mais com Deus. Jonas não respondeu Deus. Eu queria muito ter isso gravado. Eu faço muito esse exercício. Eu estou lendo o texto bíblico, eu imagino Jonas conversando com Deus e Deus fala com Jonas: é razoável esse ressentimento? Como Jonas deve ter ficado? E o texto mostra isso porque Jonas para de falar com Deus, porque o versículo 5 começa: e Jonas saiu e foi para fora da cidade. Mas Jonas diz por que foi para fora da cidade. Ele foi para fora da cidade, sentou, ficou olhando para Nínive, esperando ainda que Deus destruísse a cidade. E ele diz isso no versículo 5. Eu fui olhar o que ia acontecer com a cidade. Queridos, quanto ressentimento, quanta amargura, quanto rancor, quantos crentes são carregados pela síndrome de Jonas. E Deus nesse domingo está te perguntando onde você está. É razoável o teu ressentimento? Você quer sentar do lado de fora, não para olhar a cidade de Nínive, mas para olhar uma pessoa, para olhar uma igreja, para olhar um ministério, torcendo para que aquilo seja destruído. É a síndrome de Jonas, é a loucura de Jonas, extremamente desgostoso. O segundo ensinamento: aprenda com as perguntas de Deus. Aí no versículo 6, Deus vai, também não fala nada com Jonas, viu que Jonas foi para fora da cidade, Deus está vendo. Deus viu que Jonas sentou para olhar a destruição da cidade. Deus vai lá e cria uma árvore, uma aboboreira, que vem e a folhagem para por cima de Jonas, e aquilo traz um conforto maravilhoso para Jonas. E diz o versículo 6, Jonas escreve: fiquei extremamente alegre. Queridos, o perigo das extremidades, o perigo da polarização, extremamente desgostoso. Versículo 6, por conta de uma aboboreira, extremamente feliz. Como Jonas vai aos extremos, isso é perigoso. Porque pessoas que vão aos extremos, dependendo do que esteja acontecendo, elas mudam por completo. E o versículo 6, Jonas diz: eu estou extremamente feliz. Aquele homem desgostoso já é um homem feliz, mas sentado, olhando para a cidade. Estou feliz, mas eu quero ver a cidade ser destruída. Primeiro ensinamento: avalie as suas reações. Segundo ensinamento: aprenda com as perguntas de Deus. E o terceiro ensinamento, neste domingo 14 de fevereiro, avalie as suas perdas. Deus quer falar com as perdas. Eu, Eliezer, creio que as perdas podem nos ensinar.
não é a única maneira de Deus me ensinar. Tem pessoas que quando acontece uma coisa negativa, Deus quer me falar, nem sempre. Deus pode usar as perdas. Aí aquele homem, Jonas, no versículo 6 termina, estou extremamente feliz. Aí Deus falou assim, vai perder. Deus vai, e no versículo 7, a boboreira que Deus fez crescer num dia, Deus matou no dia seguinte. O que Deus fez num dia, Deus desfez no dia seguinte. Aí Jonas reage novamente. E se você ler o versículo 7, o versículo 8, Jonas volta a falar com Deus. O homem desgostoso do versículo 1 é o homem feliz do versículo 6, e é o homem que no versículo 8 volta a falar assim, eu quero morrer. Gente, como pode ser tão polarizado? Como pode ser tão extremado? Cuidado para você não ser tão extremado. A ação de Deus é uma, a reação de Jonas é totalmente desproporcional. Jonas não aprende com a pergunta de Deus. Aí no versículo 9, Deus volta a perguntar a Jonas, aprenda com as perguntas de Deus. Deus virou para Jonas, Jonas, é razoável o teu ressentimento? Na primeira vez, Jonas não respondeu Deus. Agora ele responde, versículo de número 9, ele vira para Deus, é sim. Jonas diz para Deus que ficar ressentido pela compaixão que ele vai ter por Nínive e por ele ter matado uma boboreira que era só boa para Jonas, tem todo sentido pedir a morte, pelo amor de Deus. Talvez hoje, dia 14 de fevereiro, você está reagindo de uma forma desproporcional. Você está no seu quarto chorando, você está achando que o mundo está uma droga, que ninguém gosta de você, é síndrome de Jonas. Coloca isso no seu coração, eu quero morrer. Aí Deus está te perguntando, é razoável? Jonas responde para Deus, versículo 9, é sim. Aí Deus continua falando e diz, Jonas, você está equivocado. Jonas, você prefere que eu mate uma cidade inteira que já se arrependeu, mas você quer a morte porque uma boboreira que só servia para você morreu. Você não acha que isso é desproporcional? Queridos, coloque isso no seu coração. O que fazer quando Deus pergunta? É razoável? Avalie as suas reações. Aprenda com as perguntas de Deus e aprenda com suas perdas. Ela pode estar te mostrando que você só fica feliz quando a boboreira é para proveito próprio. Mas quando Deus quer fazer compaixão com uma cidade, isso lhe causa descontentamento. Cuidado. Que neste domingo você possa tirar lições para a sua vida. Leia o texto de capítulo 4 de Jonas. Leia a oração de Jonas do capítulo 2. Quando era para ele, que oração maravilhosa no capítulo 2. Mas no capítulo 4, ele perde a morte. Totalmente insano, totalmente sem sentido, totalmente desproporcional. Vamos falar com Deus. Que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo abençoador. Deus, hoje nós pensamos sobre o profeta Jonas, quando ele fica triste porque uma cidade toda se arrependeu, fica feliz porque uma boboreira lhe está trazendo conforto, pede a morte porque a cidade vai ser abençoada, pede a morte porque uma boboreira morreu. Deus, e tu ensina Jonas, Jonas, você está equivocado. Deus nos mostra nesse domingo, se eu estou equivocado, se eu estou tendo uma reação desproporcional, que neste momento, neste domingo, meus olhos sejam abertos. Eu estou declarando na tua vida neste momento, se você está equivocado, Deus está te falando neste domingo, é razoável o teu ressentimento? O de Jonas não era. E se o seu, por algum motivo, você considera o seu ressentimento procedente, eu quero ir além, converse com Deus agora. Porque sentimento nocivo não faz bem, nem para outra pessoa e nem para mim mesmo. Sentimento nocivo mata todo mundo. Coloque isso no seu coração. Deus, neste domingo, está te perguntando,
é razoável o seu ressentimento? Neste momento você foi abençoado. Neste momento você recebeu de Deus a pergunta que vai lhe fazer refletir, que vai lhe fazer abrir seus olhos, para que você entenda que o seu ressentimento, ele não tem procedência. Ele é sem sentido. Você foi abençoado agora. Nós fomos abençoados em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém e amém.